Nesse momento, a gente recebe aqui um levantamento preocupante que o número de pedidos de demissão atingiu um patamar histórico. Mano Ferreira, ninguém melhor que Mano Ferreira para trazer aqui o panorama pra gente. Que história é essa? Pois é, Marinho, quase 38% das dispensas trabalhistas registradas em janeiro desse ano ocorreram por iniciativa dos próprios empregados, ou seja, as pessoas pedindo demissão e no lugar de estarem sendo demitidas. Para ter um censo comparativo, em 2020, esse número era em torno de 24%, ou seja, é um aumento bastante considerável. E aí CLT. Proteção ou prisão moderna? A CLT, criada na década de 1940, foi uma conquista trabalhista. Mas o mundo mudou. As necessidades mudaram. E o que era proteção virou, em muitos casos, algemas douradas. Salários que não acompanham o custo de vida, jornadas de 8 horas ou mais, com tempo escasso para a vida pessoal, pressão por produtividade mesmo em ambientes tóxicos, exigências absurdas de qualificação para receber o mínimo. Ou seja, você dá sua vida toda para o trabalho. E no fim do mês, recebe o suficiente para continuar voltando para lá. É isso que o sistema faz com a maioria das pessoas. Te paga só o bastante para você não quebrar, mas nunca o suficiente para você ir embora. É um ciclo perverso, tipo, trabalha, paga boleto, se alimenta mal, pega a condução lotada, adoece, trabalha de novo para pagar o remédio. E aí, quando alguém ousa sair disso, tipo viver de arte, empreender, criar conteúdo, investir, o sistema grita: volta para o seu lugar, sonhador. Aqui é terra de ralar até morrer. Mas e se o problema não for você sonhar com liberdade? E se o verdadeiro absurdo for achar normal viver só para sobreviver? Se a gente olhar com uma lente crítica, o Brasil funciona assim há séculos. Fomos colônia de exploração. A escravidão aqui durou mais do que em qualquer outro país do Ocidente. E mesmo depois de libertos, o povo seguiu sendo explorado, só que agora com crachá, olerite e vale-refeição. A diferença entre a escravidão antiga e a moderna é que hoje você se autoexplora com medo de não sobreviver. É essa virada de chave que muita gente sente, mas não consegue verbalizar. A escravidão não acabou, ela só ficou socialmente aceitável. Em vez de correntes, temos boletos. Em vez de tronco, temos chefes abusivos nos humilhando em público. Em vez de chicote, temos medo de ser demitido. E o pior, nos fizeram acreditar que isso é normal, que o certo é sofrer em silêncio, que dignidade é ter um emprego qualquer, e que querer mais é ingratidão. Se você caiu nesse vídeo, é sinal que está despertando. E quem desperta nunca mais dorme confortável dentro da cela. Lá fora, em outros países, o trabalho serve à vida. Aqui, a vida serve ao trabalho. Nos países mais desenvolvidos, o trabalho é adaptado ao estilo de vida. Existe valorização da saúde mental. Fala-se abertamente de jornada de 4 dias. E o salário cobre mais do que o básico. Ele permite viver. Enquanto isso, no Brasil, você tem que agradecer por ter um emprego. Férias são luxo, e querer dignidade financeira é visto como frescura ou ganância. E o mais louco é que isso virou uma programação mental coletiva, quase um mantra invisível. Você tem que agradecer por ter um emprego, mesmo que o salário seja uma miséria, mesmo que você saia de casa antes do sol nascer e volte exausto, mesmo que o ambiente te adoeça emocionalmente, mesmo que você esteja no limite. E o que tudo isso gera? Uma população cansada, ansiosa, adoecida, mas que ainda assim se culpa por não estar produzindo o suficiente. Porque fomos treinados para aceitar o mínimo e nos culpar quando estamos exaustos. É como se nos tivessem ensinado: aceite o mínimo e sorria. Como se pedir respeito, qualidade de vida e remuneração justa fosse frescura de geração mimada. Mas espera aí. Desde quando ser explorado em silêncio virou sinônimo de humildade? Desde quando ser mal pago virou bênção? Desde quando aceitar uma rotina sufocante virou virtude? A real é, isso é manipulação emocional disfarçada de gratidão. Querem que você seja grato por ser usado, e não por ser valorizado. E sabe o que dói mais? É ver gente inteligente, criativa, cheia de potencial, como você, se sentindo quebrada por dentro, se achando o problema, quando na verdade o problema é no sistema que suga tudo de você e depois te chama de preguiçoso quando você cansa. O sistema não está quebrado. O sistema está funcionando exatamente como foi programado, para manter alguns no topo e o resto correndo atrás do mínimo. O nome disso é corrida dos ratos, um termo que o educador financeiro Robert Kiyosaki popularizou no livro Pai Rico, Pai Pobre.
mas que na real descreve o que você já sentia na pele, antes mesmo de saber o nome. O medo e o desejo, o ciclo perfeito da manipulação. O sistema precisa de 2 gatilhos para manter você correndo em círculos. O medo de não ter, que te causa insegurança, e o desejo de possuir. E ele injeta isso em você todos os dias. Medo, jornal mostrando tragédia, crise, desemprego. Especialistas dizendo o futuro é incerto. RH exigindo 15 diplomas para pagar salário mínimo. Gente dizendo larga o emprego e você vai se ferrar. Você assiste isso e pensa, melhor me agarrar ao que tenho, mesmo que esteja me destruindo. Desejo. Clipes com carros, festas, roupas de marca, corpos esculturais, influencers abrindo caixas de produtos caros com um sorriso no rosto, propagandas sussurrando, compre isso e você vai ser feliz, aceito por todos, poderoso. Você vê isso e pensa, preciso disso para me sentir bem. E assim se forma a prisão invisível. Gatilho mental. Medo de perder o emprego. Resultado, aceita qualquer condição. Desejo de parecer bem, compra o que não precisa. Dívida, volta a correr mais rápido. Cansaço, se distrai com entretenimento. Sentimento de fracasso, continua no looping. A real é, o sistema não quer que você pense. Ele quer que você compre, tema, corra, se distraia, repita. E quando você sente que algo está errado, ele te distrai com uma notificação, uma trend nova ou uma promoção imperdível. O objetivo real da corrida dos ratos não é fazer você prosperar, é fazer você produzir o suficiente para manter o sistema girando, sem nunca parar para perceber que está girando no mesmo lugar. A origem disso tudo? Desde a Revolução Industrial, lá no século XVIII, XIX, o mundo começou a se organizar para uma coisa só. Produção em massa, lucro em escala, obediência em série. E aí, o que fizeram? Criaram a escola com carteiras enfileiradas para te treinar a obedecer. Implantaram o horário comercial como padrão de existência. Venderam a ideia de que trabalhar duro é igual ser bom cidadão. E te fizeram acreditar que só vale alguma coisa quem produz. Mas, produz para quem? Para quem lucra com seu esforço. Essa ideia de que você só vale se estiver produzindo é uma das maiores mentiras que nos contaram. E a que mais adoece as pessoas em silêncio. Porque olha o que acontece. Quando você começa a se perguntar, e se ninguém produz, o sistema entra em pânico. Porque toda a estrutura dele depende da sua crença de que seu valor está no que você entrega, não em quem você é. Se ninguém produz, as fábricas param, os algoritmos congelam, o dinheiro para de girar, os donos do jogo perdem o controle. Mas o problema nunca foi o trabalho. O problema é o formato desumano que nos impuseram. Jornadas exaustivas, ambiente tóxico, falta de tempo para si e um salário que só te permite voltar no dia seguinte. Isso não é produtividade. Isso é autodestruição organizada. E o que países como a Alemanha, Suíça, Nova Zelândia entenderam? Eles entenderam que pessoas felizes produzem melhor. Trabalho precisa ser parte da vida, não a vida inteira. A economia não precisa crescer às custas da saúde mental da população. Resultado? Jornada de 4 dias. Licenças generosas, férias reais, apoio à maternidade, paternidade e saúde mental. E mais. Mesmo assim, eles têm alta produtividade. Porque quando o ser humano é respeitado, ele cresce. Mas por que isso não vai acontecer tão cedo no Brasil? O Brasil não tem apenas um passado escravagista. Ele tem um presente disfarçado de meritocracia, mas regido pela mesma lógica cruel. Extraia ao máximo, pague o mínimo e mantenha o controle. A elite brasileira não quer perder o privilégio de explorar barato. Imagina um oficial de justiça dizendo ao dono do cafezal que ele terá que pagar pelo que antes era de graça? É exatamente isso o que ainda acontece, só que com crachás, olerites e CLT. A estrutura social não mudou, ela só se sofisticou. Antes, o escravizado tinha um tronco, hoje tem um vale-transporte. Antes era grilhões, hoje é boleto, mas o sistema ainda vive da mesma base, manter uma massa ocupada, endividada e com medo. Por que o Brasil não se organiza como os países desenvolvidos? Porque para isso acontecer, teria que haver uma perda real de lucro e poder por parte de quem manda no jogo. E essa elite, que não aparece na novela, nem nos debates políticos, mas dita tudo nos bastidores, nunca vai aprovar uma jornada de 4 dias, ou férias mais humanas, ou um salário realmente digno, porque isso significaria talvez pagar mais impostos, abrir mão de parte do lucro, e pior para eles, ver o pobre ganhando consciência e liberdade, e se o pobre tiver tempo, educação, saúde mental e renda, ele para de aceitar o mínimo, ele para de comprar promessas falsas, ele começa a sair do controle. E é isso que o sistema mais teme. Mas olha que ironia.
Nos países onde a elite entendeu que tratar bem a população aumenta a estabilidade geral, todos prosperam. No Brasil, a elite prefere manter o povo cansado, dividido, doente e lutando entre si, porque isso enfraquece qualquer tentativa de mudança. Porque se todo mundo acordasse ao mesmo tempo, o sistema ruiria. Então, o que ele faz? Te esgota para você não ter tempo de pensar. Te endivida para você não poder sair. Te culpa para você não reclamar. E te vende distração para você não despertar. Você entra no loop. Trabalha, paga a conta, cansa, se distrai, dorme, repete. Mas e quem acorda? Aí o sistema usa outra estratégia. O medo. Vai viver de arte? Vai passar fome? Vai largar o emprego? Tem gente querendo o seu lugar? Vai sonhar? Vai quebrar a cara? Porque uma pessoa acordada acorda outras. E o que mais ameaça o sistema não é o ódio, é a consciência. Conclusão? Propor ao Brasil o mesmo modelo de relações trabalhistas da Europa é como tentar ensinar empatia para quem lucra com a dor alheia. Mas sabe o que muda esse jogo? A consciência. Gente que desperta, gente que entende que não nasceu para ser gado, nem engrenagem, gente que fala e acende os outros. E se você se identificou com tudo isso que eu disse até agora, eu tenho um recado para você. Você não está preso porque não tem capacidade. Você está preso porque se importa. Se importa com sua família, com o amanhã, com não decepcionar ninguém. E é justamente essa sua consciência que faz você carregar tanto peso. Mas deixa eu te dizer com todas as letras. Você nasceu para ser livre. E liberdade, para você, não é luxo, é necessidade. Você não é fraco por não aguentar o sistema. Você é forte por não ter se deixado corromper por ele. Sabe essa dor que você sente agora? Ela não é um fim. Ela é um aviso de nascimento. Você está rompendo a casca. Você está se despedindo daquele seu eu que sobrevive para dar lugar àquele seu eu que vive. E sim, é possível, porque você já começou. Você não está no início da jornada, você está no meio do caminho da sua liberdade. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, deixa um like para eu voltar aqui de novo. Tchau e até a próxima.